pessoal, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer para vocês, aqui no propósito Paixão pela Palavra, alguns apontamentos no capítulo 18 do livro de Gênesis, que corresponde ao 18º dia do nosso propósito. Uma das coisas interessantes que você deve observar aqui no texto é que Deus aparece mais uma vez a Abraão, dessa vez de um modo diferente de todas as experiências anteriores que o pai da fé teve. Então nós vemos aqui a Bíblia mencionando que Deus apareceu a ele juntamente com 2 anjos ali no carvalho de Manre. Isso é muito interessante. Nós vemos aqui uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Muito interessante também nós vemos a forma acolhedora como Abraão recebe aqueles visitantes celestiais e os acolhe com tanta ternura, com tanto zelo, com tanta preocupação. É interessante você observar que, segundo Hebreus capítulo 13, verso 2, Abraão, na sua simplicidade, ele hospedou anjos ali. Então isso é um incentivo para nós também, para que pratiquemos hospitalidade com as pessoas, sejamos realmente generosos, sejamos realmente caridosos, carinhosos com as pessoas que nos rodeiam, porque isso também demonstra que em nós está sendo formado um caráter como o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que aqui no capítulo 18 não é acrescentado nada a respeito dos termos da aliança que Deus havia firmado com Abraão, mas é muito interessante nós observarmos como que Deus se utilizou dessa situação para trabalhar no coração de Sara, para que realmente ela pudesse gerar um filho que seria o filho da promessa. Quando nós vemos aqui Deus reafirmar para Abraão que daqui a 1 ano desse encontro ele estaria com um filho, isso é muito interessante porque Sara ela ri. Sara faz até uma brincadeira, fala: como que uma velha como eu, esposa de um velho como Abraão, pode ter filhos? Então a gente percebe que 2 coisas. Ou Sara não estava totalmente inteirada da promessa que o seu esposo havia recebido, ou ela ainda não havia tratado com a devida seriedade essa realidade de que ela e sua família estavam envolvidos num propósito soberano maior do que a sua própria vida. É interessante a repreensão que Deus dá a Sara. É muito interessante observar como Deus corrige a visão dela, faz com que ela entenda, faz com que ela perceba que Deus está agindo e que Ele vai agir independente da crença dela ou não. É engraçado que é nesse embate que surge uma das afirmações mais preciosas da Escritura, quando Deus diz assim: olha, por um acaso existe algo difícil demais para mim? Nós reconhecemos hoje que realmente não existe nada difícil para Deus. Até a salvação do pecador foi conquistada plenamente quando Jesus Cristo desceu do céu e na cruz do Calvário ofereceu-se como sacrifício voluntário e expiatório pelo meu e pelo seu pecado. O texto continua com, nesse momento aqui, Deus ameaçando se ausentar daquele encontro. É interessante que ele começa a se distanciar. Aqueles 2 anjos que o acompanhavam se dirigem a Sodoma. Então nós temos aqui o autor bíblico dizendo que Deus reflete e percebe que não pode ocultar o que ele está prestes a fazer do seu amigo Abraão. Interessante essa expressão em que Deus chama Abraão de seu amigo. Isaías capítulo 41 e verso 8, nós vamos ver realmente que Deus considerava Abraão o seu amigo. Deus fez com que Abraão se tornasse o seu amigo. Nós sabemos, segundo a Escritura, a maneira como essa história termina. Sodoma foi destruída. Observe que isso apenas confirma uma das afirmações mais importantes da Escritura e que, de certa forma, sustentam toda a doutrina bíblica da salvação. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Qualquer forma em que nós pudermos observar na Escritura em que um homem buscou a Deus, isso se deve porque primeiro Deus buscou o homem, com essa afirmação em que se mostra a incapacidade do homem de se voltar a Deus por conta própria. Se constrói a boa notícia do Evangelho, em que Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. Ai de mim, se não houvesse realmente Deus determinado salvar pecadores,
escolher pessoas para serem dele. Ai de mim se o amor de Deus não tivesse me alcançado. Ai de você se o amor de Deus não te alcançar. Não há nada impossível para Deus, nada. E o juiz de toda a terra fará justiça. Isso é fato. Deus há de julgar vivos e mortos. Mas no meio desse propósito imenso, dessa história de redenção, Deus reservou para si um povo, que são aqueles que invocam o seu nome, aqueles que procuram crescer na graça e no conhecimento de sua pessoa. Um povo no qual eu e você, pela graça imensurável do Senhor Jesus, fazemos parte e que nós possamos viver à altura dessa vocação incondicional que nós recebemos. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Sérgio Fernandes, sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.